Oi, meus amores dos primeiros anos, aqui quem fala é a professora Nana. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Claro, confesso que estou ansiosa para que a gente se reencontre em sala de aula, se Deus quiser. E vamos ter fé em Deus e esperança que dias melhores virão, com certeza. Então vamos começar a nossa segunda aula de artes. Mas para começar, eu quero relembrar vocês sobre o nosso conteúdo programático do primeiro bimestre. Então, quais foram os conteúdos que estão compondo esse primeiro bimestre? Foram as artes visuais, que a gente já viu essa videoaula, já teve atividade e tudo, certo? Autorretrato, isso aí foi visto no início do ano letivo na sala de aula. E a arte knife, modernismo e a semana de arte moderna. Então, a gente vai ver agora a arte knife, certo? E o que é arte knife? Vamos ver o conceito de arte knife. A arte knife é a arte da espontaneidade, da criatividade autêntica, do fazer artístico sem escola nem orientação. Portanto, é instintiva. E onde o artista expande seu universo particular. A arte knife vem do francês, que significa o quê? A arte ingênua. É o estilo a que pertence a pintura de artistas sem formação acadêmica sistêmica. Então, isso aí é arte knife. É a arte das pessoas, dos artistas que começaram a desenhar, a pintar de uma maneira ingênua, sem nenhum tipo de conhecimento. Vamos ver um pouquinho aí dessa história da arte knife, né? Como foi que ela surgiu e todo o seu conteúdo, né? Então, veja só. A arte knife se desenvolveu na Europa, no século XIX. Quanto artistas eram chamados de knife, que significa o quê? Knife em francês quer dizer ingênuo. Pelos colegas de vanguarda, porque não se dedicavam à pintura como atividade principal. Além disso, esses artistas não possuíam formação acadêmica, sendo, portanto, autodidatas em sua arte. Ou seja, o que quer dizer isso, autodidata? Quer dizer que eles desenhavam sem nenhum conhecimento, sem ter feito escola de artes, e eles mesmos iam descobrindo, né, suas próprias pinceladas, suas próprias técnicas, faziam do seu jeito, certo? De uma maneira ingênua. Esse grupo de artistas concebia a arte não como algo reflexivo e transcendental, mas como um reflexo da tranquilidade e indiferença interior. Assim, suas obras eram mais serenas e despreocupadas. Entre os artistas da arte knife, destacamos o francês Henri Rousseau, de 1844 a 1910, que inaugurou o uso do termo knife, com a obra O Alfandegário. Em 1890, Rousseau pintou um autorretrato. Veja, aquele assunto que a gente viu do autorretrato, né? Que foi ridicularizado com o termo retrato-paisagem. Entretanto, um século mais tarde, veja como são as coisas, né? Já em 1996, ou seja, quase 100 anos depois, a tela foi valorizada, virando capa do catálogo especial da Galeria Nacional de Praga, ficando à frente de outras obras mais conhecidas. Henri Rousseau veio a falecer na França em 1910, aos 66 anos, sem ter recebido o devido reconhecimento por seu trabalho. Vamos ver algumas características da arte knife. É importante salientar que a arte knife não constitui uma técnica, mas, de qualquer forma, apresenta certas características predominantes. Então, quais são essas características? Artistas autodidatas e sem formação em artes. Recusa ou desconhecimento do uso dos moldes acadêmicos. Composição plana, bidimensional, ou seja, a tela era simples. Detalhamento das figuras e cenários. Geralmente eles deixavam tudo bem detalhado. Colorido exuberante. Isso aí eles usavam e abusavam, viu, das cores. Por isso que parecia uma arte infantil. Pinceladas contidas com muitas cores. Desprezo pela representação fiel da realidade e uso frequente de cores vibrantes. No caso, esse desprezo pela representação fiel da realidade quer dizer o seguinte, que não necessariamente tem que desenhar exatamente a imagem como ela era na realidade,
mas tipo uma caricatura do que era. Preferência por temas alegres, espontaneidade, traços figurativos, valorização da simetria, tendência à idealização da natureza. Então, eles buscavam mais essa questão da natureza também nas suas pinturas, né? Vamos ver alguns principais artistas e obras da arte knife no mundo. Então, as obras knife compõem uma vasta coleção muito disputada no mundo das artes atualmente. E aí a gente começa aí com uma pintura de Henri Rousseau, de 1910. Lembra aquele que eu falei que justamente ele foi reconhecido um século depois, né? A arte dele foi reconhecida um século depois. Então, esse quadro dele, que se chama The Dream, né? O pintor francês Henri Rousseau nasceu em 1844 e faleceu em 1910, é considerado o precursor do estilo e foi reconhecido dessa forma quando expôs suas obras no Salão dos Independentes, na França, em 1886. Então, esse quadro aí, veja que ele tem aí, ó, elementos da selva, e aí fala o seguinte, assim, a selva exuberante, os animais selvagens e o misterioso tocador de trompa que aparecem neste trabalho foram inspirados pelas visitas de Rousseau ao Museu de História Natural de Paris e ao Jardim de Plantes, um jardim zoológico e botânico combinados. Então pode ver aí, ó, na tela, né, os elementos desse jardim e, e dessa vasta floresta e etc. Henri Rousseau, ainda falando de Henri Rousseau, foi um artista francês que nasceu em 1844. Sem formação acadêmica, o pintor foi autodidata, teve sua produção julgada na época, pois, segundo os críticos, eram obras consideradas infantis, porque justamente uma das características da arte knife é esses traços infantis, né? Entretanto, ao final de sua vida, teve o reconhecimento das vanguardas artistas europeias. Ele é considerado o precursor da arte knife. Vamos ver mais uma artista aí da arte knife no mundo, né? Então, Camille Bombois. Camille Bombois nasceu em 1883 na França. Foi um pintor de origem humilde que trabalhou na lavoura, na adolescência e nas horas livres gostava de pintar telas. Tinha demasiado apreço em representar cenas de circo e mais tarde ingressou em um circo itinerante. Seu trabalho foi comparado ao de Henri Rousseau devido ao caráter ingênuo de suas pinceladas. Serafine Louis. Serafine Louis também foi chamada de Serafine de Senlis. Foi uma artista francesa. Ela nasceu em 1864 e vinha de uma família pobre. Órfã de pai e mãe, foi criada pela irmã mais velha. Não teve formação acadêmica, mas apreciava pintar. Encontrou na natureza e na arte uma forma de deixar sua existência mais feliz. Então pode ver que as pinturas dela aí fala de, né, de todo essa questão da natureza, né, flores e muitos elementos assim da natureza. Pilar Sala. A artista argentina Pilar Sala é uma pintora contemporânea que utiliza características da arte knife para produzir telas carregadas de elementos líricos e fantásticos. Pode ver que essa obra aí de Pilar Sala, veja que tem muitos elementos, entendeu? E muita cor, muita, né? Muita cor quente, muitos elementos, né? Veja que tem animais, tem coisas da natureza, cena do cotidiano. Então vamos ver agora alguns representantes da arte knife no Brasil, alguns artistas, né, brasileiros. Então o Brasil tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte knife. Dentre eles, alguns nomes se destacam como Djanira, né? E aí você vê a tela de Djanira aí, ó, à esquerda da tela, né? A gente vê o quê? A Vendedora de Flores, que ela pintou em 1947. Já à direita da tela você vê outra tela dela que é a Costureira, que ela pintou em 1951. Ambas produções dessa artista, né, de Djanira. Então, Djanira Mota e Silva nasceu no interior de São Paulo em 1914 e foi importante artista da primeira metade do século XX. E sua obra mescla religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas comuns.
Vamos ver mais uma artista brasileira, Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora é uma artista nascida em 1938 em Minas Gerais. Foi pintora autodidata e em 1968 integra o grupo de artistas de Solano Trindade, em Embu das Artes. Sua obra é carregada de vitalidade, poesia e cor. A artista conseguiu mesclar elementos da realidade com o universo dos sonhos em uma produção fortemente marcada pela representação afro-brasileira. Então veja aí que tem a tela dela aí à esquerda, né, da tela, você vê a preparação das meninas, que ela pintou em 1972, e à direita você vê o retrato da própria artista. Linda a tela, né? Mestre Vitalino, ó, quem diria? Nosso mestre Vitalino. Ele é um artista da Art Knife no Brasil. Então, veja só, mestre Vitalino nasceu em 1909 em Pernambuco. Ainda quando criança, começou a modelar figuras de cerâmica com o barro que sua mãe utilizava para fazer utensílios. Seus pais eram lavradores. Foi músico e ceramista e sua obra representa, sobretudo, o povo nordestino. Veja aí, ó, que você tem a foto aí de uma escultura em argila de Mestre Vitalino, exibindo o quê? Uma família nordestina de retirantes. Veja que quando a gente fala da Art Knife, a gente não está só se referindo a telas pintadas, mas também a pequenas esculturas, mas com essa mesma essência, dessa ingenuidade, né, de representar uma cena do cotidiano, no caso aqui da família nordestina, mas sem o interesse de copiar esses elementos de maneira fiel. Pode ver que os bonequinhos eles são meio caricatas, entendeu? Então, esse é um dos elementos da Art Knife, né? Essa ingenuidade ao pintar, ao esculpir. Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 1898. Foi sambista e em 1937 começou a dedicar-se também à pintura. Sua obra é fortemente marcada pela valorização da cultura popular. Então veja aí, ó, Heitor dos Prazeres enfrenta uma obra, essa é a foto do artista, né? À sua esquerda, e à sua direita, e a sua, aliás, à esquerda da tela, e a sua direita aí, a gente vê o que é? Tela sem título, pintada em tinta a óleo. Mas você pode ver que tem uns elementos ali bem com traços infantis, muito colorido, ou seja, tudo que são características da Art Knife. E esse é mais um artista da Art Knife aqui no Brasil. Bem, meus amores, essa foi a nossa segunda aula de artes com o assunto Art Knife, com o conteúdo Art Knife. E aí eu já estou deixando para vocês a atividade da semana. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas perguntas abertas, que está nesse slide, que vai do primeiro ao sexto quesito, certo? Onde pergunta o quê? Cita o conceito da Art Knife, quando e onde surgiu a Art Knife, por que os artistas eram chamados de knifes, cita as características da Art Knife, cita os nomes de 3 principais artistas e obras da Art Knife no mundo e cite os nomes de 3 principais artistas e obras da Art Knife no Brasil. Na sequência da atividade, nós também teremos duas questões que são de múltipla escolha, certo, minha gente? Então, vocês vão ler com atenção e vão marcar a alternativa correta, ok? Olha aí, o 7ª e 8ª questão são questões subjetivas, aliás, objetivas, certo? Observação. Copie o exercício no caderno, responda e envie essa atividade para seus respectivos professores de arte. Então, a data da entrega, ela vai ter um prazo do dia 21, que é o dia da postagem da aula, que é hoje, até o dia 24 de abril. Então, cuidado aí no prazo, certo? Procure seus professores de artes, porque cada turma tem seu professor, certo? No caso, eu, Nani, sou a professora de arte do primeiro ano A. Aí tem Rômulo, tem Andressa e tem Andressa e tem Catiane. Então, vocês procurem seus professores e enviem as atividades para eles, para que eles computem a nota de vocês. Então, essa foi a nossa aula de artes de hoje. Fica um abraço aqui da professora Nani, com muito carinho. E que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.